Caminha aqui comigo para a gente trazer mais informação para você que nos acompanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também o ministro Cristiano Zanin votaram para condenar todos os 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. Vamos trazer as informações com a Janaína Camelo desse julgamento interminável. Conta aí, Jana. Pois é, Evandro, já são 2 votos, né, nesse placar, 2 votos pela condenação de todos os réus ali, de 7 réus do chamado núcleo da desinformação. Agora quem está votando é o ministro Luiz Fux, já antecipando ali que ele vai ser o voto divergente nesse julgamento. Novamente, assim como foi no núcleo crucial que condenou Jair Bolsonaro. Então, só relembrando essa acusação contra esses 7 réus, o Evandro, segundo ali a PGR, são 7 réus ali que teriam formado um grupo para fazer um plano ali para atacar instituições, autoridades, tudo para tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, tentando criar um ambiente propício para um golpe de Estado. Então, no voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, votando pela condenação desses réus, ele disse o seguinte, que esse grupo utilizava o mesmo modus operandi ali das milícias digitais. Chamou, inclusive, de milicianos covardes ali, se referindo àquelas postagens, a ataques que foram feitos aos comandantes de Forças Armadas que decidiram não aderir ao golpe, segundo ali a investigação. O ministro também criticou as defesas ali dos réus que disseram que defenderam a liberdade de expressão, né, alegando ali que esse era um direito ali dos réus de se manifestar em postagens ali que foram feitas e acabaram sendo investigadas ali como ataques antidemocráticos. A gente separou um trechinho desse voto do ministro Alexandre de Moraes para ouvir agora. Modus operandi desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Evandro, mas no voto ali do ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu por absolver, por exemplo, um dos réus, que é o presidente do Instituto Voto Legal, aquele instituto que, a pedido do PL, elaborou ali um relatório que foi apresentado ao TSE depois das eleições de 2022, ali, que acabou dando vitória ao presidente Lula, um relatório contestando o resultado das urnas eletrônicas, né? O Carlos César Rocha, ele votou por condená-la apenas pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e também por organização criminosa, entendendo que não há provas suficientes ali com relação aos outros crimes, que depois que ele apresentou esse relatório, ele não foi à frente ali para uma tentativa de golpe de Estado. Então, esse voto também foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Agora, quem vota, então, é o ministro Luiz Fux, e ele já no início do voto dele, Evandro, da mesma forma como foi no julgamento do núcleo crucial, ele pediu a nulidade da ação penal, entendendo que esse caso não deveria estar sendo julgado pelo STF, mas sim na primeira instância, mas estando no STF, não deveria também estar sendo julgado pela primeira turma, por nenhuma turma, mas sim pelo colegiado ali dos 11 ministros, né? Inclusive, ele citou uma frase que ele disse praticamente exatamente no julgamento do núcleo crucial, que estando na primeira turma, impede ali dos ministros exteriorizar as suas formas de pensar sobre os fatos a serem julgados, o restante dos ministros. Hoje ele disse o seguinte, ele reformulou um pouco essa frase, ele disse que rebaixar a competência para as turmas é estar silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos a sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados, fazer uma referência a críticas que o ministro Luiz Fux acabou ali recebendo de alguns dos outros colegas, especialmente do ministro Gilmar Mendes, que publicamente já criticou várias vezes o ministro Luiz Fux com relação ao voto dele no julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que o voto dele estava cheio de incoerências, né? Inclusive, recentemente, os dois protagonizaram ali uma discussão no intervalo de uma das sessões, e o ministro Gilmar Mendes chamou ali Luiz Fux de uma figura lamentável.
inaceitável. Outro destaque também nesse voto do ministro Luiz Fux de hoje, ele disse o seguinte, que os processos no 8 de janeiro, de condenados ali no 8 de janeiro, incorreram em injustiça, muito ali amparado pela lógica da urgência, porque o ministro ele votou pela condenação realmente desses réus ali na época, no 8 de janeiro, mas sempre com ressalvas ali com relação, por exemplo, à dosagem das penas. E aí, na comparação com o julgamento de Jair Bolsonaro, que ele absolveu ali, né, os réus, ele só decidiu votar ali pela condenação de Walter Braga Neto e Mauro Cid, mas apenas pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito, e ele justificou ali o realinhamento do posicionamento dele com relação a isso. Ele disse que esse realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito, e ele disse também o seguinte, que o tempo amadurece o senso de humanidade e coragem para reexaminar nossos próprios vereditos. Essa foi a frase do ministro Luiz Fux de há pouco. Então, ele já dando a entender que vai ser o voto divergente novamente. Depois dele, quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Aí sim, no voto da ministra Carmen Lúcia, a tendência é que ela vote junto com o relator e aí forma a maioria pela condenação desses 7 réus, viu, Evandro? Agora é aguardar para saber se esse julgamento termina de fato hoje, como gostaria ali o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camila. Um abraço para você. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Zé Maria Trindade, rapidamente eu quero te ouvir sobre esse voto do ministro Luiz Fux. É como se ele já se justificasse diante de críticas que ele sabe que poderia receber? Pois é, a gente tem que entender que ali dentro do Supremo Tribunal Federal há grupos, há aliados e alguns independentes, mas é natural essa formação de grupos, ela é toda de bastidores, porque o Supremo não é exatamente o parlamento. Ô Zé, a gente está tendo um probleminha aí com o seu microfone em Brasília, a gente vai ajustar e daqui a pouco eu volto a falar contigo, meu amigo. Enquanto isso, eu quero te ouvir, Alan Gani, como é que você avalia essa manifestação do ministro Luiz Fux, mais uma vez indicando que pode ou deve votar em maneira divergente dos outros companheiros ali no Supremo Tribunal Federal? Basicamente, Evandro, como os ministros votaram no núcleo 1, ou seja, pela condenação, aqueles que votaram pela condenação devem votar assim nos demais núcleos. E aí o Luiz Fux, que foi justamente o voto divergente pela condenação no núcleo 1, ele deve replicar este voto com uma outra exceção para os demais núcleos. A grande dúvida, e isso não é do núcleo 4, relaciona-se ao núcleo 2, que é do Felipe Martins, que é justamente, como ele ficou preso injustamente por um tempo, será que o Supremo vai corrigir essa injustiça, né? E aí talvez ele em liberdade? Não sei, né? Mas eu acho que nos demais núcleos, os demais votos já estão decididos.